Começamos a Masterclass Liderança na Logística. Esse encontro aqui, que você pode ser que esteja assistindo gravado, ele foi ao vivo e exclusivo para quem participa da Jornada da Liderança. É uma iniciativa que eu vou explicar bem aqui o que é essa jornada. Vamos bater um papo hoje aqui sobre liderança. Quem já está no grupo já recebeu o roteiro desse momento nosso hoje aqui. Só que uma surpresa, isso não estava no script. Fica tranquilo, você que está no gravado. Essa Masterclass não é para fazer lançamento de curso. Não vou te vender nada no final. Fica tranquilo, assista até o final que vai ser bem bacana. Tudo que tem de conteúdo aqui na frente. Fica tranquilo, o que eu vou fazer agora não é para te vender nada no final, mas eu prometi uma surpresa. E pela credibilidade, pela pontualidade, o Gilberto, e está gravando, tá, Gilberto? O Gilberto foi o primeiro a entrar aqui. Quando eu disparei o link, o Gilberto foi o primeiro a clicar e entrou. E, Gilberto, quando for feito o lançamento do curso de liderança, está gravado aqui, você ganhou a cortesia, você ganhou o acesso integral ao curso, por ter sido o primeiro a clicar aqui, por ter sido o primeiro a dizer, não, eu quero participar desse negócio, está dentro. Isso era surpresa, eu não disse a ninguém sabia, mas parabéns, você ganhou o curso Liderança para Novos Líderes na Logística. Está saindo do forno e fica tranquilo que você que está assistindo aqui o gravado, eu não vou estar te vendendo. Vamos embora, a partir de agora, falar de logística e de liderança. Tamo junto? Gilbertão, obrigadão pela credibilidade, viu, amigo? Tamo junto. Obrigadão. E lembra aí, chama no privado depois, Tarcísio, sou eu aqui, viu? Esquece de mim não. E aí a gente vai mandar o acesso para você. Tamo junto. Pessoal, é o seguinte, vamos nessa, que nossa Masterclass hoje, eu já estou satisfeito pra caramba, a gente tem 23 pessoas aqui, a meta era 25, teve gente que quando chegou em 18 disse, não, dobra a meta agora, já chegou em 18. A gente já viu isso, de atingir a meta dobrar. Imagina se isso pega na logística, mas já tem situação que isso acontece. E aí, vamos lá. Gente, isso aqui é o pontapé. Na verdade, eu não diria que é o pontapé. É o primeiro encontro. Mas é a continuação da ideia da nossa jornada da liderança, que é o grupo que existe lá no WhatsApp. Então, eu vou explicar aqui, eu vou me apresentar para algumas pessoas. Tem muita gente nova aqui, cara. Tem muita gente aqui que eu estou vendo pela primeira vez. É muito comum fazer isso aqui, mas sempre encontrar muita gente conhecida. Cara, tem muita gente nova aqui. Que vieram provavelmente de outros grupos, que a gente nunca interagiu e não me conhece, então eu vou fazer uma apresentação minha. Vou falar um pouco da jornada, qual é a ideia, tudo muito sucinto, que o foco aqui é o conteúdo. E depois a gente vai fazer uma abordagem sobre liderança, 2 pilares a gente vai falar. E aí a gente vai abrir para debate. Então, alguma coisa que vocês queiram falar sobre o que eu abordei, ou alguma coisa... Aí é bate-papo. Aí a gente abrir e bater papo. Por quê? Porque isso aqui é o primeiro, e eu acredito que eu devo fazer isso outras vezes, mas muito provavelmente eu vou fazer isso aqui outras vezes. Porque, cara, a gente aprende muito assim. E por mais que tenha o nome Masterclass, a ideia não é aula. Vou sentar para assistir uma aula e despeja uma pancada de teoria, fica com a cabeça louca, que não é ruim, mas tem um índice de aprendizado dessa forma. Quando é debate e contando experiência, é muito mais... consolida mais o aprendizado. Por quê? Porque quem está contando essa experiência, você pode fazer uma pergunta. Sim, e aí, como é que foi? Você fez o quê? E como é que você saiu? Então, você, peguei essa sacada. Então, essa é a ideia, certo? Essa é a pegada para o nosso evento, para o nosso encontro. E aí eu vou para uma apresentação muito breve, muito sucinta, muito objetiva. Vou passar meio que tipo de passagem, quase que literalmente, para poder não ser o foco da CISO. O foco é o tema. Mas como eu previa muita gente que eu não conhecia, eu incluí aqui uma apresentação para que possam me conhecer e na medida que vocês forem falando, é importante também vocês se apresentarem, tá? E outra, quer queira, quer não, é network, tá? E de repente eu posso fazer uma apresentação minha aqui e vender uma consultoria. Vocês podem fazer uma apresentação aí e fazer a venda de um serviço. Vocês podem fazer uma apresentação aí e conseguir um emprego. Vocês podem fazer uma apresentação aí e recolocar alguém. Então, não perca essa oportunidade, tá? Então, eu faço uma apresentação que é para que vocês possam me conhecer, mas sendo bem transparente, mas muito transparente. É também possível que faça uma venda, mas o objetivo inicial é a gente se conhecer.
tá bom? Então, vamos lá. Basicamente, formado em logística pela Faculdade de Estácio, atuando na área desde 2007. A gente completou aí agora, dia 24 de outubro, 18 anos na logística. Ainda tem um pouquinho assim, mas tá já indo embora, né? Já não tem mais nada. Mas se não foi tudo até agora, pode ser que ainda segure mais um pouquinho, né? Tomando todo mundo aí, todas as pessoas que eu tive o privilégio aí, a responsabilidade de liderar, já foram mais ou menos, eu já fiz esse cálculo, na casa de 600 pessoas. O principal segmento de atuação meu é o material de construção, é uma sigla que a gente usa, Matcom. Então, são mais de 10 anos, 8 atuando em empresa privada, né, CLT, como chama, e 2, que são os 2 últimos, com consultoria. Então, eu tenho feito consultorias com foco em logística de material de construção e recentemente me fizeram essa pergunta. Até lá na feira, na Supermix. Tarcísio, tu só faz consultoria para empresa de material de construção? Não, já atendi empresa que não é de material de construção. Inclusive, nesse momento, eu estou com uma consultoria ativa numa indústria que não tem nada a ver com material de construção, né? Inclusive é de Portugal. Mas, majoritariamente, o serviço tem sido canalizado para material de construção. Vivenciei esses 4 segmentos, né? Esses 4 ramos de atuação da logística: logística na indústria, logística no varejo, logística de distribuidora e operador logístico. Eu não tenho aptidão nem preferência por nenhum. Ou seja, todos agregaram, todos são se interrelacionam, porque a logística, no fim, é o estoque bater, é entregar no prazo, é gerir pessoas, é estar de olho em custo. Então, o cara que tem o domínio desses pilares, ele vai para a indústria, vai para o varejo, vai para a distribuidora, vai para o operador logístico, porque no final o estoque tem que estar batendo e você tem que atender no prazo, fazendo gestão com as pessoas, que é o que a gente vai falar muito aqui. Então, não tenho uma preferência por indústria, por varejo, distribuidora. Eu acho que a minha experiência mais intensa foi distribuidora. E aí eu vou contar aqui um pouquinho mais na frente. Mas não tenho preferência. Operador logístico é uma baita experiência. Foi pouco tempo, mas é uma baita experiência. E indústria, esquece, é um negócio gigantesco. E varejo é loucura. Varejo é loucura. É consumidor final, na maioria das vezes. E tem gente chegando. Já fui analista do setor de supply chain. Eu destaco isso porque é uma experiência extraordinária trabalhar no setor de supply chain. É uma área... Bem-vindo, Cássio. Boa noite, amigo. É um setor que engloba toda a cadeia dentro da operação. Então, passei 9 meses como analista, abriu muito a minha mente. Muito a minha mente. É impressionante como o setor de supply chain vira uma área corporativa e termina se relacionando com transporte, com logística, com TI, com contabilidade, com compras, não sei se eu falei. Então, pesquisa, interagem com pessoas que trabalham no setor de supply chain. Isso vem crescendo muito, as empresas vêm implantando o setor de supply chain. E é uma galera meio que fica no meio, dando suporte e apertando as demais áreas, certo? E aperto faz parte. Tive o privilégio, a oportunidade de participar de 4 implantações de WMS. Existem os profissionais antes e depois de ter contato com o WMS. O cara que tem contato, a mulher que tem contato com o WMS, daí para frente a carreira dele vai para outro nível, pelo menos de conhecimento. Eu não garanto de cargo, porque aí a carreira de cada um tem suas particularidades. Mas a questão do conhecimento da logística pós-implantação do WMS ou chegar numa operação que já existe WMS é absurdo. E participar da implantação é maravilhoso. É um aprendizado gigantesco. Arranca o cabelo, mas passa, sobrevive e fica a história e o conhecimento. E 4, então, foi absurdo. Tive a oportunidade de ser promovido em 10 vezes. Eu tive, inclusive, na primeira empresa, em 5 anos, eu fui promovido 4 vezes. Isso aqui não é longe de qualquer arrogância, mas é uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer e que não cai do céu. Não cai do céu. Não é politicagem, não é trabalho, cara. É trabalho. Se a promoção não está vindo, eu costumo falar muito, sempre que eu boto esse ponto aqui, é para acalmar as pessoas que estão buscando promoção e a promoção não vem, e para falar o que eu acredito que é. Eu não sei se alguém aqui já estava e já fez algum curso meu, já viu falando isso, mas que para mim promoção é uma equação. É a soma de oportunidade com preparação. Até rimou. Não adianta estar preparado e não ter oportunidade. Você está numa empresa que não vai te dar oportunidade. Não adianta. Não vai chegar. E não adianta chegar uma oportunidade e você não está preparado e vir outra pessoa e você ficar bochechudo com raiva. Também não adianta. Então, só vai ser promovido quando tem uma oportunidade, quando você está preparado. Se pintou a oportunidade e outra pessoa foi, pode ser politicagem? Pode. Pode ser alguém que é bajulador e favorecido? Pode. Mas é difícil.
pela minha experiência, é difícil. Pode acreditar, é difícil isso acontecer. Acontece, eu estou dizendo que não acontece, estou dizendo que é difícil. Alguém, por promoção, por favorecimento, é difícil. Agora, tenta entender por que é que você não foi. Isso já aconteceu comigo. Se vocês quiserem, depois me fala aí sobre uma promoção que eu jurava que ia ser minha, não foi. Eu fui bater na porta do meu gerente, a gente conversou depois. Se vocês quiserem, a gente fala sobre isso. Tive a oportunidade de coordenar um inventário geral como funcionário, né? Como consultor, já fiz 3, e coordenar um inventário geral com 128 pessoas no CD de 12 mil metros quadrados e para 5 mil itens. Foi um divisor de águas em relação ao inventário. Participei do planejamento e abertura, já estou indo para os finalmente, tá? Participei do planejamento e abertura do CD de distribuidora de material de construção. Isso foi em 2021, 2022. Outra baita experiência que me deu essa oportunidade. Idealizador do Tempo Corporativo, que é um canal no YouTube, e instrutor de treinamentos corporativos, alguns presenciais e a imensa maioria online. E esses treinamentos e os cursos, só de analista a gente tem 4.500 e pouco inscritos, somando todo mundo aí, online, presencial. A gente já passou muito, a gente já está virando na casa dos 6 mil, mas a gente está nesse momento na casa dos 5 mil, está chegando nos 6. Pessoas que a gente conseguiu contribuir de alguma forma, tá? E era mais ou menos isso. Foi rápido, porque no foco aqui não é Tarcísio, é uma oportunidade de eu me apresentar para vocês quando forem falar, fala a cidade, fala o cargo, fala o que é que faz uma breve apresentação, se quiser fazer pergunta mais na frente. Mas eu vou fazer para vocês um resumo da jornada, qual é a ideia, também muito breve, e aí a gente entra no tema liderança, que é o que nós nos propusemos a bater um papo aqui. Tá? Resumo da jornada, e vou passar aqui rápido, 4 pontos. 1, eu achei curioso o quanto, e vou ser sincero, eu fiz uma masterclass há 15 dias, exclusiva para os alunos que são inscritos no curso da gente. E nesse grupo tem 700 e poucas pessoas. Os cursos extremamente bem avaliados, bem aprovados, com depoimentos maravilhosos. Mas nessa sala aqui, nesse momento, tem mais gente do que tinha na que a gente fez lá para 700 pessoas. Por quê? Porque, pô, é de noite, o cara não conseguiu, mas aí muita gente viu depois por gravado. E aqui a gente consegue ver que tem mais pessoas, entre saídas e entradas, a gente já chegou em quase 30 pessoas aqui. Porque algumas pessoas entraram, caiu, vai voltar, ou já saiu, já voltou. A gente já passou de 30 pessoas, já está perto de chegar em 30 pessoas diferentes aqui. E aí, qual era o tema recorrente entre as pessoas que estavam inscritas no curso e perguntavam no privado, assim, ou na plataforma? Tem curso de liderança? Tem curso de liderança? Tem curso de liderança? Então, eu vi que tinha muita gente começando a liderar e eu não tinha esse curso. Então, eu disse, cara, sendo bem transparente com vocês, eu estou gravando o curso, mas não vão falar, não é a ideia falar do curso aqui. É só de como surgiu a jornada. E os outros cursos que eu lancei, eu fiz assim, olha o curso de analista, olha o curso de operações WMS, olha o curso de material de construção. Quando ele estava pronto, lançado. Nesse agora eu estou dizendo que vou fazer, mas ele não está pronto ainda. Eu inverti. Para ver o interesse das pessoas. E eu vejo que, independentemente do curso, eu vejo que tem muita gente interessada em liderança. Sabe por quê? Eu tive a minha primeira liderança. E, meu irmão, mais perdido do que segue em tiroteio. Por quê? Porque você se depara com uma hora para outra, você está liderando X pessoas. E no meu caso foi 28, que era no abastecimento de uma distribuidora de artigos de decoração. 28. E aí, sempre foi um tema muito recorrente, o tema liderança. Depois a gente criou um grupo no WhatsApp, que é esse grupo que vocês participam, que é dele que vocês vieram parar aqui nessa aula, nesse papo. E aí a gente criou o grupo. Vou fazer em final de novembro o lançamento desse curso. E o que eu quero falar é esse último ponto aqui. A ideia, gente, é que, cara, o Gilberto é o único que realmente está garantido aí com esse curso. Mas, independentemente de curso, a ideia é a gente tá fazendo isso daqui. Inclusive, tem um gestor meu aqui. E a gente pode, nesse momento, eu vou puxar o assunto aqui, mas a gente pode estar convidando outros gestores. E aí, essa foto que hoje está aqui, minha, ser uma foto de outro gestor que a gente vai convidar. Então, a minha ideia é a gente criar uma comunidade, que já está criada, na verdade, que é o grupo. O grupo, independentemente do curso, vai continuar o grupo, vai entrar mais pessoas, mesmo que não seja aluno, a gente vai criar um grupo depois exclusivo, só de quem está inscrito. E aí, obviamente, vão ter algumas vantagens, mas é um compromisso meu que isso está gravado, isso vai ficar disponível depois. A gente vai dar continuidade a essa comunidade, independentemente de estar inscrito em curso ou não. Beleza?
Então, nessa comunidade, gente, aproveitem. Tem algumas pessoas postando coisas que não são relacionadas à liderança, né? Tem pessoas postando coisas que fogem do tema, vou apagar. Se tiver recorrência, vou remover a pessoa, mas faz parte. Não. Isso tem todo grupo, faz parte, isso é normal. Muita gente louca para vender, também faz parte, mas a gente vai monitorando. É um grupo que está fixado no meu WhatsApp. No meu WhatsApp são fixadas 2 pessoas da minha família e esse grupo aqui. Então, o que acontece nesse grupo chega logo, eu vejo logo. Beleza? A não ser que realmente eu não consiga abrir, mas ele está lá no topo, eu estou sempre de olho. Então, pessoal, eu corri, porque o objetivo é o tema central da liderança, mas eu precisava fazer esse alinhamento aqui, ficar todo mundo na mesma página, me conhecer, entender um pouquinho do resumo da jornada. A jornada hoje está sendo esse papo aqui, pode ser um papo no grupo do WhatsApp, depois vídeo chamada no WhatsApp, que isso é permitido. Eu não lembro para quantas pessoas foi. Então, quem souber, libera, manda aqui dizendo quantas pessoas o WhatsApp permite fazer uma chamada de vídeo simultânea, que aí é uma coisa mais dinâmica, é só bater papo mesmo, a gente pode fazer isso depois também. Mas pensem, vocês estão fazendo parte de uma comunidade focada em liderança na logística, principalmente para quem está começando. E, cara, eu vou me dedicar muito para isso, porque eu sei que tem muita gente começando, e quando eu comecei, eu trupiquei demais, eu fiz muita besteira. E é dessa experiência que a gente vai conversar. Tamo junto, quem é daqui de Pernambuco sabe, ó, chegou agora, KR Transportes, e eu fazendo comercial aí no gravado. KR Transportes, manda o nome aí, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Pessoal, quem é daqui de Pernambuco vai saber do que eu estou falando. Tamo junto, eu e Tuto e eu. É um apresentador do programa esportivo aqui de Pernambuco. Tamo junto, eu e Tuto e eu, que agora é o BOP, é a tropa de elite. Agora o bicho vai pegar. Agora a gente vai realmente entrar no tema central, no objetivo principal, que é a gente falar de liderança. Eu tô achando curioso que faz tempo que entra gente, não sai ninguém, não sai de 23. Não tô entendendo esse negócio, não. Mas vamos para frente. Faz tempo que já entrou as 3 pessoas aqui, faz tempo que está 23. E não vi ninguém saindo, porque chega a notificação. Pessoal, os conceitos de liderança que eu acredito. Cara, eu vou fazer isso aqui agora, enquanto eu estou falando com vocês. Se a gente botar no Google a palavra liderança, o volume de resultados é um negócio absurdo. Cadê? Aqui. Aqui terminou não mostrando. Eu não sei qual é a aba que eu tenho que ir, mas eu já vi que, a não ser que eles tiraram isso, eu nunca tinha percebido. Mas quando você pesquisa no Google, conceito de liderança, meu amigo, minha amiga, é um volume absurdo de resultado. Deixa eu só testar aqui, vocês vão entender porque eu estou querendo fazer isso. Deixa eu ver se pelo celular eu conseguir dizer o número de resultados encontrados. Acho que nem faz mais isso, mas não lembrei agora. Conceito de liderança. Estou fazendo aqui. Ele não mostrou a quantidade de resultados. Não mostrou. Antigamente mostrava. Encontramos 1.420.000, não sei quantos resultados para a sua busca. E, ou seja, existem zilhões de conceitos. Eu acredito em 2. Não é totalmente minha a frase, mas é o que eu venho defendendo há muito tempo dentro das empresas. Inclusive, acho que vale um print aí, se alguém quiser, a hora de marketizar e marcar Tarcísio Mendes, ponto logística, é a hora. Ó, qual é a minha visão? Vamos por partes aqui. Se você for tirar uma foto, já vai estar completo. Na minha visão, são 2. Esse é um, tá? O líder. Agora, gente, não se liga na frase, não se liga no aspecto motivacional, não se liga no... Quem me segue no Instagram vê que raramente eu boto frase no meu Instagram. Raramente você vê frase no meu Instagram. Mas eu trago aqui 2 conceitos, porque é o introdutório. E eu queria que vocês se ligassem no que isso aqui quer dizer, na essência da parada. Para mim, eu acredito, Tarcísio, eu acredito que o líder é o elo de ligação entre os interesses e objetivos dos funcionários e os interesses e objetivos da empresa. É moleza, né? Não? Meu amigo, para dar conta disso aqui, é branco. E imagina o cara ou a mulher, imagina a pessoa que estava lá, baita conferente, atividade lá em cima, o cara é de estoquista maravilhoso.
O cara estava lá como empilhador, líder nato, nasceu para liderar. A gente fez até um debate no grupo, né? Nasceu ou tem como se desenvolver e tal, enfim, mas só usando a frase. Nasceu para liderar, né? O cara, às vezes a gente usa essa expressão. Só que ele não é líder de direito. Ele é de fato. Como é de direito? É o formal, porque ele tem o cargo. Né? Esse é o de direito. Mas o de fato é o que já é sem ter o cargo. Só que de uma hora para outra o cara vai assumir o cargo. A pessoa assume o cargo. Não, agora eu sou... O meu primeiro cargo de liderança, o nome era líder de logística, que era abaixo do encarregado. Acho não, pelo que eu tenho conversado, ainda existe esse cargo. Então, dá certo o líder o tempo todo puxar para o funcionário? Óbvio. Não precisa nem perguntar. Mas são os dois extremos que a gente vai ver aqui. O cara só puxar para o funcionário vai dar ruim. Sabe por quê? Porque ele tem líder, porque ele tem gestor imediato a ele. E aí vai dar ruim. Olha, subiu agora para 24 pessoas. Alguém entrou e somou aqui. Já tinha entrado um monte de gente. Então, não tem condição de ele só puxar para o funcionário. Aí vai chegar lá. Mas, em contrapartida, o líder pode puxar só para a empresa, não pode, não? Como diria um chefe meu, claro que não. Também não tem condição. Tarcísio, isso é óbvio pra caramba. É óbvio quando a gente está sentado no ar-condicionado, no friozinho, assistindo uma masterclass, batendo um papo aqui, beleza. Mas no dia a dia, a gente vê muito ainda, sem perceber, inconscientemente, o líder ou é muito paizão e não percebe. Só bota aqui se alguém já viu, em algum momento, só bota sim ou não no chat, só para eu ver se eu não estou sozinho aqui. Você já lidou com alguém que era um líder paizão? O que é um líder paizão? É aquele cara que, se deixar, ele pega o funcionário em casa e vai deixar em casa. É exagero, mas só deixar aí no chat. Você já trabalhou? Nossa senhora, cara, sim, sim, sim. Então, esse é o líder que puxa o funcionário. Gêmeson, sim. Eudes, sim. Rafael, sim. Jorge, sim. Paulo, sim. Jânio, nunca tive. Deu uma risada, não sei se contém ironia. João Paulo, não. O João Paulo só pegou o outro lado da história. Então, assim, 20 anos de carreira, o Jânio. Então, o que acontece, gente? O paizão tem pra caramba. Sabe por que tem muito? Porque é o mais fácil. É mais fácil, o cara não se dispõe com a liderança dele, né? Vai naquele somebody love, e aí ele faz o quê? Puxa para o funcionário. E existe aquele chefe também, o líder, né? Existe a liderança que é, olha, sarrafo. Ele só puxa para a empresa. Então, cara, a gente precisa buscar esse equilíbrio. A gente, ó, não saiu ninguém, acabou de entrar uma pessoa e não pulou para 25, mas eu acho que a gente já passou dos 30 aí. Saindo e entrando. Já chegou, 25. Uma salva de palmas, nesse momento, atingimos a meta. Obviamente, pode ser que alguém saia, né? Mas atingimos a meta simultâneo de 25 pessoas, arretado. Meta batida, agora vamos dobrar a meta, né? Simbora, tamo junto. Então, assim, pessoal, fechando essa frase, fechando esse conceito que eu acredito, não tem como só bater, tirar leite de pedra, nem tem como ser paizão. Vai dar ruim. Então, você precisa ser, ou seja, exemplo prático do que seria o líder que consegue fazer esse 26. Bem-vindo, Ari Osvaldo. Bem-vindo. Esse me acompanha no Instagram, esse eu lembro. Ari Osvaldo. Tamo junto, meu amigo. Bem-vindo. Boa noite. Então, assim, precisa buscar esse equilíbrio. Vamos para a prática do que seria isso em uma situação real. Um exemplo. Eu falo muito do terceiro turno, que é uma experiência maravilhosa. Tive várias operações de passar o terceiro turno. E aí você está lá fazendo o carregamento, beleza? Os motoristas vão chegar lá para as 6h30, 7 horas da manhã, alguns 5. Depende da jornada da parada lá da tua operação ou das operações que a gente vai citando. E aí o encarregado, o coordenador, a liderança do terceiro turno precisa fazer o quê? Entregar esses carros até os motoristas chegarem, beleza? Só que não teve essa operação que eu passei que não acontecesse de chegar motorista e ainda ter carregamento acontecendo. Todas isso aconteceu. É para acontecer? Não, mas acontece. E aí, o time vai embora? Vai liberar todo mundo? Meus meninos estão cansados, vão para casa. Cara, aí é hora de puxar para a empresa.
É dizer, ó, cara, a gente precisa terminar esse carregamento. E aí, o que é que acontece muito comumente? O líder faz o quê? Sobrecarrega sempre a mesma galera. Vi muito isso acontecer. Como é isso na prática? Eu preciso liberar o pessoal, certo? Só que eu preciso carregar o carro. Tem um rebelde que não quer ficar e não fica, vai-se embora. Aí quem fica, sempre os mesmos. Daqui a pouco esse cara cansa, história e vai embora. Então, tem que apertar. Tem que apertar. Mas também precisa ver o lado da galera. Exemplo, um sábado, um feriado, alguma coisa, dá uma equilibrada, dá uma distribuída na galera, dá um mesclado de folga. Então, já saiam daqui, pelo menos essa é a minha visão, e aí eu quero escutar vocês também depois. Qual é a visão de vocês do Conselho de Liderança? Para mim, tem que dosar. Tem que ser esse elo de ligação entre os interesses dos funcionários e os interesses dos funcionários da empresa. O segundo, isso aqui é um conceito e, ao mesmo tempo, uma visão. Quanto mais você cresce e conquista cargos de liderança, menos conhecimento técnico você precisa. Sabe por quê? Porque o seu foco passa a ser a gestão das pessoas. Você não precisa mais ser um baita conferente. Quem nunca carregou um carro aqui, que atira a primeira pedra, né? É bom que online não vai pegar em ninguém. Pode ser que tenha alguém aqui que nunca carregou um carro. Ou se você nunca pegou um mapa de separação, foi separado, sendo líder, se você nunca subiu no caminhão para ajudar a carregar, cara, não pode estar fazendo isso constantemente. E conheço, tá? Já participei de reunião com liderança que chegou suada, porque o cara só faz aquilo. Mas aí é pontual, mas acontece. Então, quanto mais você cresce e conquista cargos de liderança, menos conhecimento técnico você precisa. Você começa a ter necessidade de ter habilidade com as pessoas. Então, o que você precisa ter é pessoas que façam um trabalho bem feito e, enfim, elas tenham conhecimento técnico. Elas consigam fazer as atividades acontecerem. Porque eu já vi situações em que gestores costumeiramente pegando mapa de separação para separar, pegando mapa para conferir, pegando coletor para bipar, para dar vazão. Num pico, numa Black Friday da vida, como a gente tá nas portas aí, para mim, desce até o dono. Tá tudo certo. Mas, como o Fernando está contribuindo aí, pessoas certas nos lugares certos. E aí ele está dando uma deixa maravilhosa, Fernando. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa a deixa que ele está falando. Quando o Fernando fala das pessoas certas no lugar certo, vamos lá. Cara, muito obrigado por você ter dito isso. Muito. Eu não ia falar o que eu vou falar, mas eu só vou falar por conta da sua contribuição. E eu entendo ser relevante. Se você vai fazer o papel da tua equipe e precisa, mas se você faz todos os dias, eu faço uma pergunta, e a pergunta já tem a própria resposta. Quem vai fazer o teu? Ou quem vai fazer o do líder? Porque se você pega o coletor lá e vai separar, você está fazendo o papel do separador que faltou, talvez. Legal. Só que a visão, que a gente vai falar disso aqui, a visão sistêmica da operação, quem é que vai fazer? Ninguém. Ninguém. Aí, ó, Rafa falando do livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Baita livro. Tá aí mais uma indicação. Como eu não sei se as mensagens saem no gravado, sempre que pintar uma mensagem que eu vou lendo, porque eu não sei se a mensagem aparece no gravado. Estou na dúvida. Beleza? Então é isso, gente. Tem um gestor que chegou para mim e fez essa metáfora. Tarcísio, liderança é isso aqui, ó. Eu digo, agora ferrou. Isso como é isso aqui, ó. Liderança. Conhecimento de pessoas, conhecimento técnico. É inversamente proporcional. Ou seja, quanto mais você cresce, mais você precisa gerir pessoas, menos conhecimento técnico. Eu não estou dizendo aqui, parem de estudar, não precisa aprender mais nada, não tem necessidade de Excel, né, BI, não é nada. Não, não é isso. Eu estou falando de conhecimento técnico da operação. Tarcísio, eu discordo, porque o cara tem que conhecer, porque tem que saber o que a pessoa está fazendo e tal. Não tenho dúvida. O ideal, por exemplo, eu fui para o terceiro turno, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi faturar. Sabe por quê? Porque só tinha um cara, se esse cara não veio. Quem fatura? Então, eu precisei de conhecimento técnico, mas eu não preciso estar lá sentado todo dia fazendo. Então, não estou prezando aqui saber o que o seu time faz, não. Legal, só dosa. Senão a gente termina. Porque, na boa, gente, liderar é muita responsabilidade, cara. Cansa, é pesado. Apesar de que vale a pena. Mas aí o que, é que a gente faz? A gente se abraça na muleta, vai fazer a execução, que é filé, você dá conta, bota para torar, só que tem toda uma operação acontecendo e você está sem a sua visão. Beleza?
Então, apresentadas as minhas visões, ou o que eu acredito sobre o conceito de liderança, eu estou dando uma acelerada, tá, gente? Porque, na boa, eu não quero ficar só falando que não, eu quero ouvir vocês, eu quero vocês se apresentam, a gente bater papo. Só que eu acredito muito que alguém precisa puxar. Então, eu estou puxando, mas a ideia é a gente bater esse papo junto. E aí, eu trouxe aqui um tema que, como é o nosso primeiro, próxima vez que a gente for bater papo, eu não vou falar sobre o conceito de liderança. Pô, assiste lá a primeira Masterclass. Então, como eu vou fazer uma espécie de roteiro, não que necessariamente vai ser eu vou trazer aqui outros gestores para falar de liderança, gestores de logística, esses caras vão falar de liderança com a gente, eu já vou passar o roteiro. Ó, isso aqui a gente falou, negão. Não vai nessa linha aqui, não. Isso aqui já foi. Ah, mas eu perdi o primeiro assistir. Está lá gravado, assiste o gravado. Vai nessa linha aqui, porque é como se fosse a segunda etapa, a terceira etapa, a quarta etapa, até a gente estoura todos os temas aí, ou achar que vale a pena voltar para algum deles. E aí quem vai dizer são vocês que estão participando da parada aí, beleza? E aí, já que eu falei de introdução, de conceito, e é que eu acredito que tem que ser a nossa visão dentro das operações quando a gente está liderando, eu vejo como um segundo ponto para quem está começando, e esse é o foco da jornada, né? Tem um cara aqui que foi meu gestor, pô. Então tem gente que tem muita bagagem, mas o foco da jornada é dar um suporte para a galera que está começando. Que no final, cara, aprende todo mundo, tá? Aprende todo mundo. E aí, qual é o ponto? Mudança de mentalidade de operacional para liderança. Gente, é bronca. É muito difícil isso. É muito difícil. Tem gente, cara, isso é pro começo. Pô, o cara tá lá na operação, eu falei isso bem no início aqui do nosso papo. O cara tá lá, um baita operador, e aí de uma hora para outra ele tá liderando pessoas. E aí esse desafio é grande quando ele vira chave. Tem gente que já virou chave há 10 anos e tem essa dificuldade do mesmo jeito. Mas o foco é pra galera que tá fazendo essa mudança há pouco tempo. A gente fez uma enquete lá, deu mais de 35% de pessoas que têm menos de 2 anos de liderança. É essa galera o foco da parada, beleza? E aí, qual é o ponto? Prática. Teoria, eu vou trazer até teoria recheando com prática, porque é o que eu sempre acreditei, é o que eu gosto de absorver quando eu estou absorvendo conteúdo. Então, a ideia aqui é pegar aqui e dizer, ó, eu acho que se fizer isso aqui, o cara muda a mentalidade de operacional para a liderança. Mas é uma luta constante. É uma luta que não é fácil. Vamos fazer uma reflexão para poder ir para esses pontos práticos. Qual vai ser a cobrança que você vai receber a partir de agora? Ou seja, a pessoa, vou parar de dizer o cara, eu ainda devo dizer alguma vez, mas eu quero dizer a pessoa, que isso serve para mulher e para homem. A pessoa vai ser cobrada agora por resultado. Isso vai ser sempre. Mas qual é o tipo do resultado que vai ser cobrado a partir de agora? E aí, depois dessa reflexão, trago essa frase aqui do Jack Welch. É uma referência aí não tem até o nome aqui, que se vocês quiserem pesquisar depois, da General Electric, uma referência aí, vários livros escritos sobre liderança. E ele diz isso, que aí a frase é dele. Antes de liderar, seu sucesso é o seu resultado. Ou seja, ser conferente. Cara, o nível de reclamação é o teu resultado. Se tu é conferente e é de expedição e tem pouca reclamação de cliente, teu resultado é bacana. Ah, se tu é empilhador, é produtividade, negão. E assertividade lá. Então, se tu é analista, é o relatório que tu apresenta, o teu resultado é o teu sucesso. Ou seja, o teu sucesso é o que tu faz, você com você. Quando você assume uma liderança, ou seja, após liderar, o seu sucesso não é mais o que você faz, não. Ah, mas eu sou um líder pontual, eu sou um líder que eu entendo de Excel, eu sou um líder que tem uma agenda organizada, eu tenho eu vou abrir aqui a mensagem para ler já. E aí, o que acontece? Não adianta de nada, ou adianta pouco, se tudo isso em relação a você, líder, está no trilho e o teu time não está entregando resultado. Ah, mas eu sou pontual, minha agenda, eu participo de reunião e papapá, então teu time não está atingindo resultado. Tu é todo organizado, tu, papapá e tal, só que tu tem um time que está quebrando recorde de avaria dentro do CD. Nunca se avaliou tanto como recentemente. Então, cara, não adianta nada o resultado que tu está tendo, porque tu vai ser, aí eu que tenho essa frase, após começar a liderar, seu sucesso é o sucesso do seu time, não o seu mais. Então, aqui, ó, nossas cobranças, o Fernando, nossas cobranças sempre são em cima de indicadores de performance. Tô achando que vazou os slides, meu irmão, só pode. O Fernando tá ligado aí nas paradas.
Brincadeira. O que é que isso aqui tem a ver com mudança de mentalidade, gente? Acho que KR Transporte levantou a mão aí. Fica à vontade, vamos abrir, vamos abrir. Eu ia fazer no final, mas vamos abrir. Detona aí, meu amigo, fica à vontade. Tá desligado teu microfone, tá desligado. Agora. Foi? Foi. Tamo junto, bem-vindo. Boa noite. Uma aguinha. Bom, meu nome é Madison Rodrigues, eu sou da área da qualidade da KR Transporte, que é aqui em Guarulhos. Né? A matriz é aqui em Guarulhos. Diante disso, tudo que você está colocando, eu acho que tem eu, como auditor de processo, de toda essa parte que você colocou, sobre o líder dar resultado, sobre o líder saber dizer não, ou saber dizer sim, sobre teve um comentário aí, as pessoas certas no lugar certo, tudo isso aí é eu olhando de fora aqui, sem um processo aplicado, cai por terra. Total. Por mais que seja uma porque nós somos um montador de médio porte. Nós não temos certificação, mas eu venho da vivência de certificação. O que nós fizemos? Instrução de trabalho para tudo. Total. Aí quando você tem a instrução de trabalho e o líder entende isso, e aí a gente sabe que boa parte que vai ter líder com pensamento dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, tem um monte. Eu tenho um líder que eu tenho que estar puxando ele como qualidade toda hora. Calma, calma. E aí você tem alguns líderes que são de uma geração de 25, 35 anos também que tem que estar puxando. Então, eu, como qualidade, o fio condutor hoje, quando eu chamo um líder, que eu chamo alguém que está operando, o que o processo está escrito? O que a instrução está escrita? Ou o número de avaria que você tem. Aonde nós voltamos. Aí a gente tem uma frase muito larga assim: rever processo. Treinar, rever o processo. Deu errado, chama o Madison de novo, rever o processo. E aí você vai entender, mas por que o Madison está errando tanto? É rever processo. Então, diante de tudo que você colocou, os líderes que estão começando têm que entender que existe um processo, e os líderes lá de trás têm que entender que o processo funciona. Se ele souber estar com a equipe dele. Ela só queria dar esse adendo aí, beleza? Madison, né? Isso. Eu queria só agradecer e parabenizar a participação do Madison e fazer um alinhamento. Eu gostei da abordagem dele e a objetividade. Porque num bate-papo desse aqui, e pelo amor de Deus, gente, eu não estou querendo tomar para que o tempo fique só para mim, não. É porque a gente tem aqui, nesse momento, 24 pessoas simultâneas. Então, quem pegar a palavra, eu queria que se ligasse e fazer o que o Madison fez extraordinariamente. Ser sucinto. E ele fez isso bem pra caramba. Ele deu o recado dele aí em 1 minuto, no máximo 2 minutos. Por que eu estou dizendo isso? Por favor, para dar tempo de a gente comentar em cima do que a pessoa falar e dar espaço para outras pessoas falarem. E aí, voltando para o que ele falou, isso aí, bem aproveitando a fala dele aí, era para eu ter dito isso no começo, porque senão fica parecendo que foi direcionado para ele, mas ele detonou, ele falou bem para caramba e muito sucinto. Eu já tive situações de abrir aqui, o cara fica 9 minutos, cara. Então, assim, eu vacilo meu de não ter feito esse alinhamento antes. Mas aí, o que o Madison fala, me dá margem para dizer uma coisa. Vazou os slides. Vazou os slides. O Madison está ligado na parada e o Madison está ligado nas paradas. Pronto, só tem isso para dizer, mais nada, acabou isso. Brincadeira, pessoal. Massa ele falar disso. E aí a gente vai trocando essa bola, porque eu vou abordar um pouquinho disso na frente, não falando de processo diretamente, mas falando de indicadores. Mas a gente chega lá. E aí, qual é o ponto? Bacana, viu, Matos? Muito bem-vindo, cara. Muito bem-vindo mesmo. De verdade, seja muito bem-vindo sempre por aqui. E aí, gente, pensem nisso. Pensem na profundidade disso. Cara, esquece. Não é 100% o teu resultado. É o do teu time. Aí, quando o cara entende isso, começa a dar um passo. Quando a pessoa entende isso, começa a dar um passo importante para mudar o quê? A cachola, a mentalidade. Porque a energia dele passa a ser o time, não é mais a dele. Sinceramente, se a gente está falando aqui de mudança de mentalidade, de operacional para liderança, se eu parasse aqui, a gente já podia ir embora, ele está tudo certo, vamos para frente. Só que eu acho que isso é o quê? O objetivo agora é a gente falar o como fazer isso. O quê? Mudar a mentalidade, precisa, ponto. É um desafio, é o número 1. O cara deixar, ele acabou de migrar de operacional para liderança. Como é que ele vai se comportar agora com esse negócio? Como é que ele vai se enfrentar esse desafio? Então,
Esse é o quê? É o fato. Agora, como a gente fazer isso, é o que o Madison acabou de dizer, é o que a gente vai interagir, é o que... Nossa, essa frase é muito boa do Gilberto. As pessoas são contratadas pela capacidade técnica, eu nem estou vendo o resto, mas eu acho que termina dizendo, são demitidas por aspectos comportamentais. Deixa eu abrir aqui. E demitido pelo seu comportamento. É exatamente isso. Em 80% dos casos é isso. Aí vai ter estatística variando, mas comportamento demite e o técnico promove, né? No foco, principalmente, imensamente operacional. Liderança também. Liderança vai embora, muitas vezes é comportamental também. E aí, gente, indo para o como fazer isso. Né? A gente já viu o quê? Que é entender que o foco são as pessoas, quando você está liderando, não é mais você. Você é medido pelo resultado da sua equipe. E aí a gente vai ver agora uma série de pontos para a gente ir praticamente para os finalmente da minha fala e a gente gerar debate, que eu quero muito ir para o debate. Eu acho que vale a pena ouvir mais o Matos, tem muita gente boa aqui para contribuir também. Então, vamos para o como, né? Como é que a gente faz isso? Como é que eu mudo essa mentalidade? Como é que eu passo a entender que o foco são as pessoas e não sou eu mais? Eu faço parte da engrenagem, mas a prioridade é o time. Eu costumo dizer assim, se você não veio, mas o teu time veio, o resultado vai sair? Vai. Agora, se tu veio e teu time ficou todo em casa, sai? Não sai. Então, meu amigo, acabou, valeu, um abraço. O foco são as pessoas. Tá? É injusto, é ingrato com o líder? Mas não adianta. É o ônus e o bônus. Né? Faz parte. Então, desenvolvimento das pessoas do teu time. O executor se preocupa em fazer bem. O executor se preocupa em fazer bem. Já a liderança, a gente se preocupa em fazer os outros fazerem bem. Treinar, orientar, dar feedback e reconhecer. A gente já começa a entrar no como fazer isso. Como fazer o time dar o resultado com o seu suporte de você sendo líder. Treinando, orientando, dando feedback e reconhecendo. Esses 4 aqui já tem assunto para a gente ir embora aí, fácil até 2 da manhã, para tomar um cafezinho e voltar. Só com esses 4. Porque, gente, vai mais ou menos no que o Madison falou. E aí é por isso que eu brinco que o slide vazou. Porque treinar, você vai treinar o quê? Os processos. Você vai treinar como as coisas acontecem, como as coisas têm que acontecer. Por exemplo, ele falou de uma palavra, de uma ferramenta aí que eu não sei se vocês perceberam. Instrução de trabalho. Coincidência das grandes, Madison e todo mundo. Hoje é terça, né? Eu escutei isso ontem. Eu estou fazendo um mapeamento de processo no setor de expedição de uma indústria. Entrei para fazer um projeto lá, e está surgindo outro projeto, eu estou tocando 2 projetos. E esse que eu estou tocando, eu comecei ontem, segunda-feira. E sabe o que foi o gerente disso, o gerente industrial? Ele fez, olha, tem várias coisas que a gente já conversou do que é que eu preciso que você faça. O 1 é a instrução do trabalho do time. Juro por Deus. Ele disse, não, eu quero passo a passo para que todo mundo faça igual, porque cada um faz de um jeito aqui esse negócio. E na expedição são 9 pessoas. Então, o Madison falou disso aqui. Processos. Quando você vai treinar as pessoas, você vai treinar como tem que ser feito. Existem treinamentos motivacionais, de liderança, tem vários outros treinamentos. Mas o gestor se preocupa em fazer os outros fazerem bem. Fazer bem o quê? As atividades, as tarefas, os processos. Então, para isso, você treina, orienta, dá feedback e reconhece. Se liga nessas 4 palavrinhas. Elas são importantíssimas. Aqui, ó. Treinar, orientar, dar feedback e reconhecer. O dar feedback pode ser positivo, beira o reconhecimento, mas pode ser negativo. É clichê pra caramba, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar isso, mas pode ser que alguém não tenha escutado, principalmente se a gente está falando para novos líderes. Cara, feedback negativo na frente de todo mundo é um dos maiores crimes que um gestor pode cometer. E olha, tem pra caramba. Como assim dar um feedback? Chamar o cara a atenção, dar desculpa a expressão grosseira, mas eu acho que cabe. Dar um esculacho, ó, o Matos fazendo tem muito, dar um esculacho do cara ou na mulher na frente de todo mundo. Cara, isso aí é ultrapassado, cara. Isso aí vai pegar muito mal. E o Matos fez assim, ó. E eu tenho muita gente, tenho certeza que muita gente aí também tem outros casos semelhantes. Então, a pessoa fez algo bem feito, aí é para todo mundo. Aí divulga mesmo, e destaca, e vamos para frente. Só não deixa relaxar, porque senão perde a mão. E reconhecer. Então, treina processo, corrigir em particular e elogiar em público. Aí o Paulo Henrique contribuindo. É exatamente isso. Então, isso é batido, a gente fala muito isso, mas você vê, o cara abriu até a câmera para dizer, tem para caramba. Será que ele deve ver uns 250 mil casos na frente dele agora, na memória dele?
Por quê? Porque ainda tem pra caramba. Por mais que isso seja antigo, tem gente que ainda dá feedback negativo em público. Acho que alguém abriu aí. Fala, Fernando, detona. Boa noite a todos. Opa, Já fica à vontade. um pouquinho aí, tá? Boa noite. Já contribuiu um pouquinho aí. Então, processos, eu acho que, na verdade, para ser bem resumido, é igual aquela cidadezinha bem próxima de 100 quilômetros, né? Como eu estou em Salvador, exemplo, 110 quilômetros aqui de Feira de Santana. Vamos lá. Sem processo, você que é conhecedor da logística e liderança, você vai chegar lá, mas por pura sorte. E eu costumo dizer que processo é igual o painel do carro. É ele que vai mensurar se você está em alta velocidade, se você tem gasolina, se o motor está esquentando, se tem alguma porta aberta ou não, entendeu? Eu acho que o processo é um dos princípios da logística e da liderança. Boa noite. Aí, assim, o Madison entra, dá uma participação dele. O Fernando entra, dá uma participação dessa. Eu queria dizer a vocês que, nesse momento, a gente vai precisar ir até 4h50 da manhã. Porque, assim, os caras, meu irmão, os caras entram com os 2 pés, pô. Fernando, cara, tamo junto, meu irmão. Obrigadão de verdade aí pela sua contribuição. Gemerson Senna, bem-vindo. E eu falei várias vezes que o meu gestor estava aqui. Apresento a vocês o cara que foi o meu coordenador. Bem-vindo, meu irmão. Cara, de verdade, arretado tá aqui. Não é porque tu foi meu chefe, não, se tu sabe. Gerente da TEMAC. Olha aí, ó, o Jânio reconhecendo. Aí deu muita palestra lá no ETE. Que massa. Valeu, que bom reencontrar você. Boa noite, pessoal. Sou Gemerson, estou há 25 anos já na área da logística. Estou aqui na melhor terra de se morar, que é Olinda. E, assim, aproveitando esse gancho da formação de liderança, os novos líderes, eu vou um pouco lá atrás. Quando a gente... Claro, a gente está vivendo uma era muito imediatista. A gente quer o resultado logo. Virei líder, quero ter ótimo salário. Lá. Calma. Quando a gente é passado para líder, a empresa está dizendo para a gente, em outras palavras, deixe de pensar com o braço e pense agora com a cabeça. E eu vejo muito, conferir, pegar mapa de separação, não vejo nenhum problema o líder fazer. Ele está dando um gás a mais, ele está mostrando para o time que está ali. Ele não é o time que está dizendo, faça que eu não estou fazendo. Então, o líder, eu sempre tive a oportunidade de formar alguns líderes, e que digo que errei poucos, acertei mais do que errei, mas o que eu sempre falo é que tem que estar ali, passar confiança, porque é muito difícil você sair do meio da galera e liderar aquela galera que até ontem você era igual com ele. E querendo ou não, o pensamento é igual. Quando você passa para frente, você vira a vidraça. Primeiro comentário, o pessoal lá, ontem era aqui com a gente, agora está puxando para a empresa. Cara, se a gente for pensar nisso, a gente não evolui. E se não evoluir, o cara que está dizendo isso, ele está esperando você dar um vacilo para ir lá e pegar também a sua oportunidade. Então, eu tive isso. Eu, quando assumi a minha primeira liderança, eu cheguei para o meu chefe, foi dentro da indústria de bebida, e disse a ele, não deixa eu voltar para onde eu estava, porque tinha cara muito mais velho do que eu, em idade, em tempo de empresa. Eu não sabia se pedia, se mandava ou se implorava o cara fazer. Isso eu voltei para ele e disse, deixa eu voltar para onde eu estava, é melhor dar oportunidade a outro. Aí ele foi lá, olhou para mim e disse, vá lá, vou lhe dar 30 dias. Se você não der certo, você vê que não quer, você volta que eu lhe tiro. Você não volta mais para o meio dele, porque você vai voltar totalmente sem condições nenhuma, nem de ser mais um deles. E aquilo ali mexeu comigo, eu saí da sala dele, eu disse, acabou, se é a oportunidade que eu quero, e tive muita dificuldade de ter saído do meio do pessoal, mas eu sempre digo, o líder, acima de tudo, ele tem que passar confiança. Eu sou muito disso. Então, o cara tem que olhar para você e dizer, aquele é meu líder, ele estava aqui com a gente, mas ele sabe, ele acompanha, ele delega, mas ele tem que sair um pouquinho. Aí, essa mudança de chave é complicado, você sair do operacional e vir para a parte de liderança, porque você vai ter que pensar fora, você tem que fazer feito técnico de futebol, tem que ficar na beira, você não vai. Lá dentro, você vai pensar igual um deles. Então, pessoal, não desista, não é fácil, o começo é complicadíssimo, eu digo isso há 25 anos atrás, quando eu comecei.
Com 6 meses de empresa, eu tive a oportunidade de ser líder. Esse nome ainda acho que eu fui líder de turma, fui líder de horário, passei para... Até eu chegar encarregado, acho que eu passei por tanta função que nem eu sabia que existia. E depois disso, hoje eu sou gerente de logística de uma distribuidora de material de construção. Hoje eu toco a operação de Recife. Mas, assim, não foi fácil a chegada, passei por muitos desafios, mas a gente precisa. O nosso início é primordial, a autoconfiança nossa. E aquilo que eu sempre falei logo no início. Deixar de pensar com o braço, vai começar a pensar de fato, porque a empresa, quando coloca a gente como líder, ela sabe que a gente faz o operacional, ela quer agora o estratégico. Então, a gente está ali para induzir o pessoal a fazer sem estar fazendo. Você tem que fazer a pessoa fazer sem você fazer. Esse é o desafio do líder. Então, mas aí a gente vai concluir, mas tem alguns pontos legais que eu vejo muito nisso, e todos os dias eu sou testado na minha liderança. Todos os dias. Tem dia que eu acho que, estou parecendo que eu estou começando. Mas isso é bom, porque você está sempre se motivando. Menos técnica e mais gestão, planejamento, massa. Mas você também não pode perder a sua técnica, deixa ela ali, paradinha, porque vai ter hora que você vai precisar, e muito. Às vezes um liderado vai chegar para você e dizer, isso aqui, como é que é? Ele sabe do começo ao fim o processo, mas ele vai lhe testar. E aí você vai botar sua técnica, você vai dizer, assim, faça. Não deu certo, tenta para cá que a gente faz de novo. Então, para quem está começando, eu recomendo, vá. Porque quem bebe desse café da logística, meu filho, não troca, não. E aí me força a dizer que, continuando a recomendação do Gemerson, vai, e agora tem até a jornada para ter suporte, né? A gente tá trocando essa ideia aqui, tá compartilhando, porque assim, eu falei no começo, a ideia é trazer aqui conteúdos e sugestões, dicas práticas para ajudar quem está começando. Aí a gente se depara aqui com um gerente de logística participando aqui junto com a gente. Isso é absurdo, isso é uma riqueza, é uma oportunidade gigantesca. E ele está lá no grupo. Eu acredito que tem outros gestores aqui também. Então, muito massa, cara, muito massa. Valeu mesmo você estar aqui com a gente e estar contribuindo aí. Fica à vontade. Eu vi o grupo, eu até falei com você, cara, eu quero participar. Eu também sou um aprendiz, um eterno aprendiz. Quero participar, eu quero trocar um pouquinho, passar um pouquinho da minha experiência e aprender, porque é outra geração. Entendeu? O rapaz da CAE Transporte falou, eu sou da geração 2000, mas agora já está passando. Eu preciso passar esse bastão também e trocar um pouquinho, porque os percalços que eu tive lá atrás hoje já são diferentes. Tem a tecnologia para ajudar, antigamente a gente não tinha. Mapa de separação para a gente era um coletor. Hoje, se você chegar numa operação que pega um OS, você acha que está a época do dinossauro. Mas é isso, pessoal. Eu quero ajudar bastante, poder ajudar. Me coloquei à disposição com o Tarcísio para trocar ideia, porque a liderança ela é contínua. Você nunca vai deixar de ser um líder. Eu sempre digo ao pessoal, se você comanda outra pessoa ou demanda para outra pessoa, você já é líder. Você é líder de você mesmo também, porque na hora que você sai de casa, vai para o trabalho, você está se liderando. Eu estou me impondo, eu estou querendo. Então, a gente já começa a ser líder assim. Tem uns que aflora rápido, tem outros que é desenvolvido. Eu acho que eu tive a sorte também de passar pela mão de um cara que é meu amigo, que é o cara que me descobriu no meio lá do pessoal. Eu não tinha enxergado ainda, mas já fazia, porque eu tomava frente, eu corria, eu não deixava a operação parar. Mas eu achava que aquilo ali era normal, era que todo mundo tinha que fazer, mas não, já era um líder ali se destacando, e hoje, só para não fazer muita inveja, Tarcísio, você passa 600 pessoas, eu vou fazer uma conta rápida aqui, eu cheguei a 935, né? A minha maior operação foi na Frango Nato, onde 195 colaboradores. Simultâneo. E foram 195 cabeças diferentes, imagine. Nossa Senhora. Foi um desafio. Mas vamos lá, pessoal, quero ouvir mais, tá? Quero ouvir mais, que eu preciso amanhã também trocar ideia com eu não sei quem vai chegar em 1000 primeiro. Gemerson liderando 1000 ou Cristiano Ronaldo fazendo 1000 gols. Vamos para frente, essa é outra história. Vamos embora. E aí, meu amigo, muito obrigado aí pela sua contribuição, dando continuidade aqui para a gente abrir para outras pessoas, que fiquem à vontade aí para ir me interrompendo. A gente traz conteúdo, como eu falei, porque precisa ter um direcionamento, um norte, mas a ideia é todo mundo contribuir, tá? E fiquem à vontade. E aí, dando continuidade sobre essa virada de chave, né? Essa mentalidade de operação para a liderança. A gente já falou o que, agora a gente está falando como fazer isso. A gente falou sobre o desenvolvimento das pessoas, que é treinando, orientando, dando feedback, reconhecendo. Opa, meu amigo, De Assis.
Boa noite. Jaci, aqui sou de Itauá, estado do Ceará. Opa, estado bom demais. Estado maravilhoso. Amigo, assim, só ouvindo as colocações que todos vocês estão fazendo aí, são dicas, são coisas que a gente pode colocar no nosso relatório no dia a dia, né? Eu vi aqui como as colocações aqui, a questão de desenvolvimento do time, né? O coisa para ser orientado é a questão dessas 4 palavras, que é treinar, orientar, dar feedback e reconhecer, né? Fazer o reconhecimento. No caso aqui, na minha parte de gestão, eu sempre gosto de faço essa modificação. A primeira palavra orientar, mas eu coloco orientar, treinar, dar o feedback e reconhecer. Pode ser feito dessa mesma maneira ou seguir esse passo a passo? Você fala inverter a ordem, orientar primeiro. Isso. Orientar, treinar, dar o feedback e fazer o reconhecimento. Uhum. O que é que acontece? Isso aqui segue uma lógica meio que de PDCA, certo? Que aí você planeja, executa, checa e age, certo? Mas assim, cara, o mestre da qualidade ali pontuou, deu o sinal. Quando eu montei isso aqui, eu disse, cara, vamos fazer uma sequência lógica. Agora, cara, vamos ser sinceros, tem gestor que não faz nenhum desses. E não estou medindo a régua por baixo. O que é que eu estou querendo dizer? Tarcísio, eu não fiz nenhuma das anteriores e vou dar feedback para minha equipe. Faço? Claro, cara. Não precisa esperar o momento de você treinar o cara, orientar o cara para dar um feedback. Se você já está identificando que nesse momento tem alguma coisa que ele está fazendo que precisa ser pontuado, ou de positivo, ou de melhoria. Então, eu sugiro isso para ter a mentalidade de dizer, cara, eu preciso treinar o meu time, eu preciso orientar o meu time. Depois que eu fizer essas duas coisas, eu já tenho uma régua, eu já tenho um parâmetro para dar feedback. Se o que eu treinei, se o que eu orientei está caminhando, está acontecendo bem. E aí, dentro desse feedback, você vai ter pessoas para repreender, aí a palavra não é essa, que talvez seria, mas seria para ajustar, ou seja, um feedback que precisa de melhoria. E aí você pode também já indo para a etapa que é o melhor cenário do reconhecimento, que também é um feedback. Então, tem que seguir isso aqui à risca, Tarcísio? Cara, se puder, ótimo. Se já tiver num cenário que você precisa dar o feedback, pular as 2 etapas anteriores, não hesita não, faz. Exemplo. Pontualidade. É uma coisa muito comum na operação. O cara chegando atrasado. Chama o cara. Ô, meu amigo, não do jeito que eu estou dizendo aqui, né? Você vai realizar no ambiente adequado, na forma adequada, no momento adequado. Dá o feedback daquela questão da pontualidade, não está bacana. Outro feedback, que você talvez nem tenha treinado, nem tenha orientado, mas o negócio está ruim. Você precisa ajustar. Índice de reclamação de clientes na entrega. Muita falta de produto, inversão de produto. E aí você vê que está concentrado no ranking, quando você puxa em primeiro lugar quem é? Tarcísio. Você vai treinar? Vai treinar. Você vai orientar? Vai orientar. Mas Tarcísio precisa saber que ele é o primeiro. Se Tarcísio não souber que ele é o primeiro da lista do ranking negativo, né? Porque tem um ranking que o primeiro é o campeão. Mas tem o ranking negativo, que o primeiro está lá. E ele continua sendo... Cara, tem muita operação que o cara é o pior no cenário negativo, né? Ou está em destaque negativo lá, pode chamar de pior. E ele não sabe. Simplesmente não sabe, porque o gestor faz a gestão dos números e ninguém sabe disso, só o gestor. Então, eu vou treinar, vou orientar, mas eu já vou partir para o feedback. Fulano, vem cá, cara, estou puxando aqui os números, acho que você não está ciente, a gente realmente não vinha informando isso, mas eu puxei em reservado, senão vai virar problema esse do feedback. Esse teu que eu digo não é para vocês, não, estou falando para todo mundo. Chama o cara e diz, olha, você está em primeiro, cara, você precisa melhorar, qual é a dificuldade, para dar o suporte. Então, você já pulou para a terceira etapa. Mas, do ponto de vista de mudança de mentalidade da operação para quem está assumindo uma equipe, já vai com esse pensamento, cara, eu preciso treinar o meu time, eu preciso orientar o meu time do que eu dei treinamento, orientar, dar suporte, estar junto, ver se entendeu mesmo, ver se o treinamento foi funcional, dar feedback para essa galera, ou seja, feedback, e aí o Matos pode me corrigir, feedback é retroalimentação, ou seja, eu estou devolvendo para o agente, ou seja, para a pessoa, alguma coisa, ou positivo, ou de melhoria. E aí o melhor cenário é reconhecer, beleza? Então, assim, eu não vejo como engessado. Eu vejo como, já estou no dia a dia, parte para a prioridade do momento.
Ah, vou assumir o time, já vai com essa mentalidade dos 4 passos. Entendeu? Eu diria esses dois momentos. Ah, estou me preparando porque eu nem sou o líder ainda, e quando eu for, eu já vi gente que respondeu isso na enquete, quando eu for, eu quero estar minimamente preparado. Porque preparado 100% não vai estar nunca. Os cenários são diferentes, as pessoas são diferentes, as cobranças são diferentes, não vai estar nunca 100%. Não vai. Ah, então não vou fazer teu curso. Mas vai com essa clareza. Se você vai fazer o curso ou vai para o treinamento achando que vai, com isso está 100%, está totalmente enganado. Eu acho difícil alguém pensar assim, mas se tiver, eu já deixo bem claro, não vai. Então, o que é que acontece? Ah, vou assumir uma equipe, então eu já estou me preparando, porque eu nunca assumi a equipe, estou me preparando. Eu já vou com essa mentalidade desses 4 pilares. Tem mais, tem, mas isso aqui já é um bom começo. Dá treinamento para o teu time, aí entra o que o Madison falou de processo, vai treinar o quê? Tu vai treinar as atividades, tu vai treinar o que precisa ser feito. É muito comum chegar nas operações e ver a quantidade de gente que eu faço enquete mesmo. Diz, ó, tu recebeu algum treinamento aqui para estar nessa atividade? O Madison conhece as estatísticas. O cara não recebe treinamento, velho. Vai, meu irmão, encosta ali no desenrolado e vai. Aí depois o feedback do desenrolado. Como é que ele fala? E aí, fulano? Exemplo. Gemerson começa a trabalhar na empresa, Tarcísio é antigo. Aí Gemerson vai, direcionado pela liderança, ficar com o Tarcísio, porque Tarcísio é antigo. Aí Tarcísio passa todas as coordenadas. Aí Gemerson vai e começa a trabalhar sozinho. Aí depois vem Madison e pergunta, Madison é meu gestor. E aí, Tarcísio, o que é que tu achou de Gemerson? A resposta clássica. Desenrolar. Porque aí você não se compromete, nem compromete ele. Desenrolar. Meu amigo, eu já escutei tanto isso. Mas, cara, beleza, massa, bom saber, legal. Pronto, e o cara absorve isso como... Beleza, vai dar certo. Meu irmão, você botou o Gemerson numa furada. Você tem tamanho. Porque qual é a régua? Qual é o parâmetro para saber se Gemerson é desenrolado mesmo ou não? Ou qual é a régua para dizer se Tarcísio treinou o Gemerson adequadamente? Então, eu participei, só para não estender muito, eu participei de uma operação que era multiplicador. A gente tinha isso. E aí, antes da minha primeira liderança, o multiplicador, o cara chegava, a gente tinha 3 dias para poder ele só. O primeiro era ele observando. Não, na verdade, no terceiro ele ia trabalhar só. No primeiro, ele praticamente folgava dentro da operação. Ou seja, ficava do lado vendo como é que acontece. Era uma folga. Só que era um treinamento. Ele não metia a mão na massa, ele não, observa. Fique tranquilo, será que para observar. Aí no outro dia o multiplicador folgava, porque era ele que ia fazer, e o multiplicador dando suporte. No terceiro, se fosse aprovado, ele ia trabalhar só. Se não fosse, pau, volta de novo. Então, precisa dessa curva, precisa desse treinamento, tá? E aí, gente, entrando aqui nos finalmente, apesar de ter mais uma tela ainda, visão sistêmica, o executor vê a tarefa, o gestor vê toda a operação, ou seja, é meio óbvio, mas vamos debater sobre isso. Cara, o gestor tem que estar ligado em compras, em recebimento, armazenagem, separação, transporte, cliente final, reclamação, tudo, um monte de coisa que não está aqui ainda. Essa visão dá condições de você decidir melhor e ser menos imediatista. Ah, espera aí, eu sou de recebimento. Eu preciso estar preocupado com compras, bicho. Eu sou de armazenagem. Eu preciso estar preocupado com recebimento e compra. Meu amigo, eu quero os pallets liberados aqui para guardar. Problema dos outros. E tu vai ficar nessa função o resto da vida. Ou quem pensa assim. Ou já está, talvez, nessa função há muito tempo, porque está ali preocupado com o dele. O gestor não tem essa opção, cara. Ele está preocupado com compras, porque compras está empurrando o pé. E empurrando o pé em 2 cenários, né? Comprando muito, que isso é comum pra caramba, ou empurrando o veículo chegando sem agendamento. Ou é compras que faz o agendamento. Aí ferrou, né? Aí esquece. E tem situações, tá? 2025, ainda tem. Então, tem que estar lá, pô. Tem que estar junto, tem que ter visão sistêmica do todo. O cara que fica focado ali na operação dele, não tem visão sistêmica, não vai ter facilidade nessa mudança de mentalidade de executor para líder, tá? E aí, fechando aqui, ó, o que o nosso amigo Marcos falou. Fala, Fernando, detona. Pronto, só dando um feedback, como estamos falando de feedback, do que o Gemerson falou aí, referente à opinião do pessoal, né? Ah, depois que estou na liderança, agora ele estava aqui com a gente, agora está lá com o pessoal, né? Com a chefia, não é isso? Isso. Pronto. Vamos lá. Outro dia estava assistindo aqui um filme de Charlie Chaplin, onde ele participou de um concurso de sósia de Charlie Chaplin. E ele foi o terceiro
O próprio Charlie Chaplin foi o terceiro a ser escolhido. Então, o que fica isso com... Qual que fica a dica? Se você for pela opinião do povo ou do pessoal da operação, você não presta nem para ser você. Entendeu? Rapaz, eu não sabia disso. Quem imita melhor o Charlie Chaplin. O Charlie Chaplin ficou em terceiro. Meu Deus, isso é maravilhoso. O Chaplin participou de um concurso para quem faria o melhor sósia. Ele estava lá, ele aí se disfarçou, fez algumas mudanças assim, né? E aí foi. Ele ficou em terceiro. Resumindo, se você for pela opinião do povo, você nem presta para ser você. Eu só queria dar uma adendo assim. Eu concordo com a situação concordo com a situação do Charlie Chaplin da imitação. Mas quando você está com uma equipe e você tem lá um Madison que ele já se destaca e a própria equipe já percebe que é o cara que fala assim, como que faz isso? Como que emite isso? Aonde que eu aperto para fazer isso? Quando você trabalha esse cara junto no meio da equipe e você chega depois na integração e diz assim, ó, o Madison está sendo promovido para auxiliar de expedição, a equipe olha e fala assim, era o curioso. E a equipe não vai olhar, é o puxa, não, é o cara que estava interessado. Você tem um conferente que está interessado, você tem um conferente que não está interessado. Eu me ponho como cara da qualidade, porque eu faço esse trabalho de ter a visão periférica e falar assim, tem um Madison ali que é mais curioso, tem um Madison ali que não é tão curioso. E aí quando você e a equipe entende, quando você puxa o Madison para dar uma volta ali no corredor, quando você puxa o Madison, o cara fala assim, tá. E aí quando você prepara esse cara que você fala ali para todo mundo, ó, fulano foi promovido, é muito pouco a rejeição sobre essa frase, agora ele está do lado de lá. Isso é um trabalho, tá? Era só esse adendo que eu queria pôr. Quando você enxerga que esse cara é mais interessado que o outro, e gradativamente você vai trabalhando ele, quando ele é promovido, a equipe entende, fala assim, mano, ele teve interesse de ir lá. Não, perfeita a contribuição, perfeito. E aumenta a responsabilidade do gestor desse novo líder. Ou seja, em preparar esse terreno, em fazer até com que o time dê apoio a esse gestor, porque pode ser qualquer um da equipe, né? E aí, gente, indo por finalmente, realmente agora, visão de indicadores. Por isso que eu brinquei que o Madison vazou aí os slides, porque quando a gente está medindo, a gente está medindo o quê? As atividades, os processos, o resultado da operação. Então, o executor, o que é que a gente vê? Que ele é medido pela quantidade de tarefas, ou seja, produtividade. O que é que ele entrega? É efetivamente o executor, o conferente, o empilhador, o auxiliar, por aí vai. Já a liderança, o que mede o resultado dele são os KPIs, são os indicadores. Aí você faz, não, mas os operadores, o executor, ele também é monitorado o sucesso dele também é pelos indicadores de uma tarefa. A tarefa dele, especificamente. O gestor é pelo nível de serviço, é pelo OTIF. Bota aqui no chat quem não sabe o que é OTIF. Assim, não tenho a menor ideia, nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. OTIF, on time in full, não sei o que é, digita aí, não. Quem já sabe, beleza, vamos para frente, tudo certo. E aí eu volto para explicar para quem não, para quem não quer, não aí. Avarias é um indicador muito pesado aí para gestor de logística. Tatiana nunca ouviu falar. Legal. Produtividade da equipe, custos, exatamente. Então, o OTIF, Tatiana, basicamente é o seguinte, eles são dois indicadores em um só. On time, ou seja, todos os pedidos que foram entregues no prazo que foi combinado com o cliente, e in full, ou seja, os pedidos que foram entregues completo. Não teve falta, não teve avaria, não teve inversão, não teve nada. Então, aí você cruza esses dois indicadores e vai dar o OTIF. E quanto mais perto de 100%, melhor. Ou seja, de 100 entregas que eu fiz, tantos por cento eu entreguei no prazo e tantos por cento eu entreguei completo. E aí pode variar. Um deu 96, o outro deu 95. Você multiplica um pelo outro, vai dar um percentual que dá o teu OTIF. Ou seja, o quanto você entregou efetivamente no prazo e com qualidade. Quanto mais perto de 100. Nunca vi ninguém com 100. Tá? Assim, nunca que eu vi que eu participei de operação. Já tem operação por aí que já se consegue.
principalmente e-commerce. Mas 98% está todo mundo feliz. 98% está todo mundo muito feliz. Já tem gente aí buscando 99, 99,9. Beleza? E aí, como líder, você precisa tomar decisões pensando mais na frente. Muitas vezes, o que é que acontece? E aí, gente, isso é um desafio gigantesco. Acontece de a gente estar tomando decisão que resolve o problema agora, mas não atua no negócio que o Madison aí vai se contorcer agora, na causa. A gente de logística, muito dificilmente, vamos ser sinceros, muito dificilmente atua na causa. Atua, tem quem vai na causa, o cara que tem uma predisponibilidade para a ferramenta da qualidade. Até rimou. Mas a gente, cara, é muito imediatista, resolver o negócio agora, liberar o pedido, dar o corte, seja o que for, liberar o caminhão e tal, mas não atua na causa. Um exemplo do que seria atuar na causa dentro da logística. Como a gente faz para que o problema que a gente resolve hoje ajuda a melhorar o processo a longo prazo, e não especificamente só hoje. Veículos chegando sem agendamento. O que é atuar na causa? Quantificar os maravilhosos fornecedores ou transportadores. Calma, KR Transporte, estamos juntos. Estamos juntos, Matos, toquei na ferida aí. Os maravilhosos transportadores, estamos juntos. Os maravilhosos transportadores e fornecedores que chegam na tua planta, na tua unidade, sem agendamento. Por exemplo, como é que seria esse ponto aqui de tomar decisão pensando mais na frente? Chegou sem agendamento? Bicho, 99% das vezes que chega sem agendamento vai precisar receber. Quando a operação está muito madura, tem força, volta. Né? Mas aí tem que estar num nível de maturidade muito grande. Muitas vezes o produto chega sem agendamento, como está doido por esse produto para fazer campanha para vender. Então, se for indústria, para matéria-prima. Então, é muito difícil mandar voltar. Mas você pode quantificar e dizer, minha joia, cara, eu estou recebendo X caminhões por mês aqui sem agendamento. Isso está me quebrando. Ó quanto gerou de hora extra. Ó quanto gerou de avaria, porque, sei lá, porque topou aqui minha doca e, enfim. Então, atua na causa. Cara, sabe o que a gente faz? A gente liga para compras. É um rolo, confusão, não sei o que e tal, e o carro entra. E fica por isso mesmo. Então, quando você vai para uma reunião, isso tem situações de vendas, né? Carro está saindo ocioso porque não tem pedido, avaria. Então, chega produto de fornecedor já avariado. Esse material de construção acontece muito, argamassa, rejunte. Então, vou fazer uma amostragem aqui para abrir os pallets, né, para ver se minha avaria está concentrada nesse fornecedor. Vamos atuar na causa. Vamos agendar menos fornecedores para os dias que eu tiver esse fornecedor aqui, porque aí eu me dedico mais a ele, vou abrir mais pallets, vou fazer uma amostragem, meu dia é para ele. Porque eu estou vendo que ele é um ofensor. Tarcísio, eu tenho fôlego para isso. Não, beleza, tenta de outro jeito. Né? Mas isso é atuar na causa. Isso é atuar no problema a longo prazo. O executor não vai fazer isso, cara. Não vai. Então, aí o Fernando deu uma contribuição aí, vamos dar uma olhada aqui para a gente ir para os finalmente. Tem uma empresa farmacêutica chamada RD, Raia Drogasil, que se chegar sem agendamento, você nem passa na portaria. Tem várias. Bom Preço era assim, Carrefour. Tem várias operações que se você está agendado, não, um abraço, vai. Só que a minoria, eu vejo ainda como a minoria. O que eu circulo, o que eu converso, não rola. As gigantes que os caras imploram para entregar para eles conseguem fazer isso. Mas as pequenas, cara, os caras estão rezando para que o produto chegue. Né? Mas é boa aí a tua contribuição, tá? E aí, um espaço aberto para perguntas, apesar de que a gente já foi debatendo, né? Uma parte da galera já foi até embora, a gente já vai em 1h30 aqui de conversa. Minha previsão era 1 hora, para eu saber quantas pessoas iam participar. Mas como foi uma galera boa, chegamos aí quase 30 pessoas simultâneas, eu me dou por muito satisfeito. Se você está assistindo isso aqui gravado, chegou até agora, ainda você está assiste, como é que eu participo desse negócio a próxima vez ao vivo? Na descrição estou deixando o link aí do grupo da jornada, para você estar dentro, na próxima, para você conseguir participar ao vivo e participando, dando sua opinião, como a gente vai abrir agora, para quem quiser fazer ou pergunta ou considerações finais, ou dar uma opinião. O Fernando está falando aí, ó, papo muito bom, muito produtivo. Vamos tentar encurtar na próxima, né? Fazer uma coisa mais curta para todo mundo ficar até o fim, não ficar cansativo. Mas está aberto aí. E o... É Gilberto? Deixa eu ver aqui. Gilberto foi contemplado com um curso que não está nem pronto
E ele vai ser o primeiro a assistir quando tiver liberado aí. Pessoal, tamo junto. Foi retado, tá aberto o espaço aí para perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Eu queria dar uma contribuição também, sim. Fica à vontade, Gilberto. A galera que tá aí é fora da curva, né? Então, tá lá em cima, assim, o nível de conhecimento. Bacana. Então, hoje eu sou analista, voltei, quis baixar esse degrau. Deixa eu só me apresentar aqui, então. Meu nome é Gilberto, sou de Curitiba, acho que eu sou o único do Sul aí, acho que a maioria do pessoal aí, acho que tá bem espalhadão, né? Mas acho que o único do Sul aí sou eu, de Curitiba, tá? Já assumi uma operação muito grande, que foi vantajoso para mim, assim, crescimento absurdo. Eu assumi uma operação da De Pascoal, tá? Então, foi um aprendizado gigante, e, enfim, só para contextualizar mesmo, tá? Então, a questão do feedback ali, voltar algumas casinhas para trás que a gente falou, o feedback é indiscutível, sem precedentes, que é o que precisa ser feito. Só que eu tive uns treinamentos que diziam, além do feedback, você tem que dar o feed forward, que é o quê? É o lá na frente. Então, assim, você dá o feedback dizendo o que aconteceu, e o feed forward, que você vai passar para ele o que você quer que ele faça. Então, aí é uma outra situação também, de um ponto de melhoria, e algo nesse sentido assim também, tá? Então, são situações da liderança que precisam ser feitos também, tá? Um dos pontos da liderança que eu considero importante, tá? Então, sempre que eu tive a oportunidade de liderar, então, nos últimos 15 anos eu vim liderando, por questões de saúde mental, eu decidi dar um passo para trás, voltar a ser analista, mas é aquilo que o Gemerson, se não me engano, falou. A liderança, a partir do momento que você sai de casa, você está liderando. Então, hoje eu já tenho a equipe, então, enfim, por mais que seja analista, você acaba tendo outras pessoas ali também que precisam de você. Eu sempre tratei com a questão de respeito à educação, né? Então, acho que você olhar no olho, tom de voz lá embaixo, aquilo que no começo você já falou, dar um feedback negativo na frente de todo mundo, eu acho um absurdo, todo mundo acha um absurdo isso, mas isso aí é lamentável quando isso até acontece, né? E aí tem uma outra situação de um líder, além de escutar, o líder tem que saber ouvir, né? Então, porque tem essa diferença, né? Você escutar é uma coisa, agora você saber ouvir é outra. Então, você escutar o que estão dizendo, ouvir o que estão dizendo também. Num processo, tem o nosso amigo ali do processo ali, desculpa, até acho que é Madison o nome dele, escutar quem tá executando o processo é importantíssimo também para a operação. Por quê? Porque eles têm um atalho ou tem uma situação que está faltando. Então, quem está ali no processo também, você tem que escutar essas pessoas, né? Conhecer o time. Às vezes eu gosto muito mais de conhecer o time, às vezes a pessoa está entrando, você está lá na ponta do armazém, você está vendo a pessoa entrar e você fala, putz, hoje ele não está legal. Já está, vê só no andado dele, você já sabe que ele não está legal, você fala, putz, deixa ele lá tomar o café dele, daqui a pouco eu vou lá conversar com ele, para ver como é que está a situação. Mas você já sabe. Então, quando você conhece o teu time, você já tem essa perspicaz de saber no andado, às vezes, tá? E a liderança, por exemplo, é fantástica. Eu acho que essa daí é uma das que eu mais gosto de ouvir, né? Liderar, por exemplo. E existe os dois motivos. Acho que a gente até abriu essa discussão no grupo mesmo, a gente falou. Tem a liderança boa, né? Que é aquilo que você pega das pessoas, aonde você quer pegar os pontos positivos, e tem aquela liderança negativa, onde tem pessoa que faz muito ponto negativo e você fala, eu nunca vou ser um líder dessa maneira. Então, essa parte eu vou pegar para eu não fazer. Então, era bem rapidinho mesmo, só para me apresentar e colocar alguns pontos meus mesmos assim, tá? E agradecer a oportunidade e estamos juntos aí, vamos estar contribuindo no grupo ali, falando as nossas experiências ali também. Valeu, gente. Obrigadão, uma boa noite para vocês aí. Com a fala do Gilberto, agora a gente vai até 5h30 da manhã, né? Porque
O Gilberto contribuiu, tem pano para manga para caramba. Mas antes de responder a Nayara, eu acho que foi Nayara que fez a pergunta, o Felipe Góes levantou a mão. Fica à vontade, Felipe. Ô, pessoal, boa noite também. Acho que a fala do Gilberto aí me despertou até a vontade de falar, né? Que o Gilberto falou que resolveu voltar a ser analista. E aí, só tocando um pouquinho nessa parte da minha trajetória, eu no momento, eu era gerente de uma logística de distribuição de material médico hospitalar, tema que o Tarcísio aí, eu acho que conhece aqui em Recife. Até cheguei a disputar uma vaga lá numa empresa que o Tarcísio trabalhou, e aí estava bem estressante, empresa familiar, tem aquela coisa, né, de logística de empresa familiar, embora fosse uma empresa ali com faturamento legal, e aí acabei também tendo esse insight de eu preciso voltar a ser analista, preciso dar uns passos para trás, e aí vim para a Amazon como analista da qualidade. Achei que ia ter ali um período sabático, vou ficar aqui como analista, dados, sem equipe, sem gestão, e não foi o que rolou. Com 7 meses eu voltei para a operação, acabei me tornando coordenador, e agora, depois de 1 ano e meio, sou supervisor do time de learning, né, o time de aprendizagem da Amazon. E aí, eu queria enriquecer o debate nesse tema da liderança, falando justamente sobre essa relação entre área de operação, área produtiva e área de suporte. A galera está falando aí sobre feedback, a qualidade de feedback, a forma, a questão cultural de cada empresa. E aí eu, dentro desses 2 anos que estou na Amazon, migrei, né? Comecei no suporte, fui para operação e agora voltei para o suporte novamente. Aí eu costumo falar, né? Fui pedra, virei vidraça, agora sou pedra de novo. Então é muito complicado, né? Você conseguir levantar esses inputs para a operação de como melhorar, mas ao mesmo tempo você entender que não é simples para a operação parar para dar treinamento, treinar gestores para dar feedback, fazer uma integração de qualidade com os treinamentos sem ser o cara desenrolado que passa o que ele sabe para o outro. Então, ainda mais uma empresa com uma cultura muito bem estabelecida, que é a Amazon, aparentemente vai parecer ser fácil, porque tudo já está pronto, você não precisa pensar nada, você só precisa executar bem. Mas é um grande desafio. Então, só para enriquecer o debate, essa questão da liderança que precisa se relacionar, né? O Francisco até colocou setor de compras e tantas outras áreas que tem, mas dentro ali do calor da operação, áreas de suporte e áreas de produtividade direta, né? Áreas de atividade direta ali, é uma relação assim bem complicada, mas estamos aqui para aprender, né? Muito bacana, meu amigo, muito bacana. Valeu por sua contribuição. Eu acho que a que você participou usa essa expressão assim, né? A que você participou lá, a empresa de medicamento. Algumas pessoas levantaram a mão aí, estão na fila aí para falar. Só para a nossa amiga que fez a pergunta aqui já faz tempo, não ficar sem a resposta, eu prometo ser bem sucinto. Ela perguntou, foi a Nayara, deixa eu ver se ela ainda está aqui, está online, está com a gente. Ela perguntou assim, Tarcísio, qual foi seu maior desafio na sua primeira liderança? Assim, Nayara, com muita tranquilidade, esse assunto que eu trouxe hoje, eu te juro, esse assunto que eu trouxe hoje de mudança de mentalidade foi o que no começo foi um desafio para mim. Por quê? O que seria isso na prática? No começo, não era nem tanto a questão de eu ser muito focado na execução. Era porque o tipo da cobrança agora mudou. O tipo da cobrança, quando eu assumi a minha primeira liderança, mudou. E eu não tinha ainda o radar ligado para os impactos ao redor. Então, como é que seria isso na prática? Eu muito focado na minha atividade de recebimento, na verdade, de armazenagem. A minha atividade era uma equipe de armazenagem, ou seja, tinha todo o recebimento durante o dia, e a partir de 1h40 da tarde, meu time entrava para pegar aquele material que estava no recebimento, em média 3 containers, e fazer a armazenagem. Então, o desafio para mim era espaço. E aí,
a principal dificuldade que eu tive, juro a você, não foi liderar pessoas, não foi, porque tem uma coisa que a gente vê muito nas operações, e graças a Deus isso aconteceu comigo, é que ouvia uma liderança sem ser o carcial, entendeu? Que para mim, a dificuldade de ver com as pessoas, de direcionamento com as pessoas, eu não tive esse problema, mas eu tive o problema da visão sistêmica. Eu tive a visão dos impactos, dos indicadores, que na época, começando, não tinha visão de nada, não tinha nada no radar ligado. Então, eu diria que está aqui nessa Masterclass o assunto que, para mim, foi a minha maior dificuldade. Fazer essa mudança de mentalidade, e começar a olhar a operação de uma forma mais sistêmica, onde eu só estava ali preocupado com a minha área. Por exemplo, eu tinha que guardar produtos que no WMS ele só ficaria disponível depois que eu guardasse. Então, essa dificuldade de ver o impacto da minha área nas outras áreas, no começo isso foi dificuldade. Lidar com pessoas nunca foi problema. Lidar com pessoas, isso aí foi tranquilo. Eu já liderava sem ser líder, só foi uma homologação, não é arrogância não, a gente tem pontos fortes, mas também tem os pontos de melhoria. Então, liderar pessoas foi tranquilo, isso aí foi muito fácil. Fácil não é nunca, eu estou dizendo assim, eu não tive dificuldade, foi tranquilo, deu para desenrolar. Agora, olhar com os olhos dos meus líderes, com as cobranças que eu recebia e não enxergava o que eles estavam enxergando, isso foi uma dificuldade. E qual seria hoje a sugestão que eu daria para esse Tarcísio de 2008? Cola no gestor, véio. Não tem outro caminho, cara. Qual é a forma que você vai ter para ter visão sistêmica como os teus gestores têm? Cola neles, pô. Deveria partir deles, tá? Deveria partir deles, essa formação, essa condução, essa orientação. Mas se não parte de você, porque quem está doendo, quem está sentindo dor é você. Então, o que eu diria para Tarcísio hoje, de Tarcísio de 2008, é que encortar mais na liderança e ouvir, tentar entender, pegar a visão dos caras, porque no começo você não tem. No começo você não tem. Por isso que eu trouxe hoje, aí quem não está vendo aqui, chegou depois, vai estar disponível depois, é só voltar. Essa mudança de mentalidade no começo de operação para a liderança é muito complicada, é muito difícil no começo. E não é todo mundo que sabe lidar com isso, não. Agora eu me perdi quem está na frente aí, mas eu acho que foi o nosso amigo Madison. Eu queria só pedir, pessoal, para ser sucinto, sem perder a oportunidade de expor as ideias, porque a gente tem mais de uma pessoa e mais de duas pessoas para falar, tá? Isso. Então, eu vou ser bem sucinto. Veio dois assuntos à tona aí, e eu vou engrossar esse caldo, que é inteligência emocional de dar o pé atrás. Então, eu vou engrossar esse caldo também. Eu entrei no burnout antes da pandemia, como líder e como qualidade. E aí, quem está aqui, eu acho que depois, lá na frente, talvez a gente evolua para isso. NR1 está falando de saúde mental. E aí está falando de saúde mental da equipe de organização e limpeza e da saúde mental do diretor da empresa. Então, os e-mails não são mais os mesmos, a forma de cobrança não são mais as mesmas, a referência, como você enxuga isso, como você absorve uma crítica e como você leva isso para a sua equipe, como você absorve, digere, vai almoçar e fala, equipe, nós fomos criticados. Ou equipe, blá, 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 blá. Então, a saúde mental na NR1, mais para frente, só queria engrossar esse caldo, que eu também fiz parte de dar esse passo atrás, porque a saúde mental uma hora bateu e no nosso negócio foi muito tratado em trancos e barrancos. Seja transporte, seja logística. E hoje... Sabe o que é? Não, vá. Hoje a equipe de coleta e entrega, seja a menina, seja o menino, seja essa geração nova, hoje tem esse diagnóstico. E você vai ter um dia um atestado sobre ansiedade, sobre depressão, sobre depressão pós-parto. E esses líderes têm que, no mínimo, que vai vir agora, como obrigatório, a NR1, dar uma lidinha. É isso. Não, e quem está começando agora e vendo os exemplos que foram citados, a pessoa deve pensar assim, não quero liderar mais não. Eu já tive uns casos aí de galera que era o gestor, voltou para ser analista, até o que era gestor voltou para analista e está liderando de novo. Tem gente que está começando agora e fez, esse negócio não é para mim, eu não quero não. Gente, aí onde é que está? Quando ele fala de NR1, eu não tinha NR1.
que, pelo amor de Deus, a NR1, eu acho que se não for 2025, é 2024 no máximo. Não a NR, mas o quanto se fala nela. Isso é 24 para frente. E se não for 25? Porque, ou então estou muito atrasado. Porque não é de agora, já existia, mas NR1, ou seja, o aspecto cachola, o aspecto emocional, o aspecto cabeça, psicológico, está muito em evidência. Porque a cobrança não para de aumentar. Né? Que o debate mas alguém aí levantou antigo, a mão. né? O debate é antigo, mas eu acho que agora em 25 vigorou a questão de se tornar risco ocupacional, e aí as empresas, embora já participassem do debate, mas quando vira lei, aí não é mais debate, né? É a imposição da lei, então acaba que não tem muito o que fazer, né? Perfeito. Só que ainda eu acho que, pelo menos lá, eu trabalho numa companhia grande, mas ainda é muito subjetivo, Tarcísio, esse debate, tá? Total. Não, é evolução. Eu acho que vai ser uma Exato. evolução, vai ser uma coisa ano após ano, e eu acho que não tem volta. Eu acho que não tem volta. O NR1 vai. Porque, cara, o tempo tá maluco. O tempo tá maluco. E não associe isso à liderança, tá? Olha, NR1 2024. E não associe isso à liderança. Associe isso a marketing, jornalismo, todas as profissões. A galera vai ter que dar atenção à NR1, porque, nossa senhora, não tem como não respeitar o limite da psicologia. Pessoal, pausa para tomar um cafezinho e voltar até 5 da manhã? Não, só assim, a NR1 já existia. O que entrou foi a saúde mental, que é 24. Ela já existia. Show. Obrigado, meu amigo. Não vou mentir, esse assunto para mim é novo. Vamos ser humildes e não achar que a gente é dono da verdade, sabe tudo. Esse assunto para mim é absolutamente novo. Eu acho que até os RH estão malucos com isso, porque é novo para eles também. Mas de altíssima relevância. Rafael Alves, eu acho que levantou a mão. Na verdade, Paulo. Pode ter nem me ligado. Tem uma ordem aqui, ó. O Madison 1, acho que o Paulo Henrique 2 está na ordem, depois o Rafael. Assis, presta atenção no serviço, Assis. Tem ordem nesse negócio. Então, gente, boa noite. Boa noite, meu amigo. Bem-vindo. Boa noite, tudo bom, gente? Então, gente, eu tô muito pertinente esse tema da liderança, né? Apesar de eu estar fora do mercado, ou 8, 9 meses fora do mercado, mas assim, liderar para mim é muito, muito importante se liderar pelo exemplo, né? Eu já passei por empresas na multinacional de bebidas, na área de distribuição de medicamentos. Minha última experiência agora foi no varejo, né? Você está dizendo que é da área de material de construção, é uma empresa que você deve conhecer, que é, se não me engano, ela é a maior do Nordeste, e assim, nível Brasil está se expandindo aí. Se não me engano, a última operação dela vai a inaugurar em Fortaleza, enfim. Então, o que eu gostaria de acrescentar relacionado à liderança, principalmente na nossa área de logística, né? Você tem que ter um relacionamento genuíno com a equipe, né? Primeiro, liderar pelo exemplo, e às vezes, pessoal, cara, um simples bom dia que você dá, perguntando como está a família, perguntando como estão os filhos, enfim, você traz a equipe para perto de você. É claro que tem que ter o suporte de um gestor, de um RH, numa dinâmica que você faça, num feedback. Isso me ajudou muito nessa questão de feedback. No momento da apresentação aí, você falou, o gestor tem que ter aprimorado também a parte técnica, né? Então, num dos feedbacks que eu fiz com a equipe, eu tinha essa dificuldade da parte técnica. Então, o que é que eu fiz? No feedback, eu sinalizei para eles o meu problema, então eles se propuseram a me ajudar. Isso, sei lá, 3, 4 meses depois, eles retornaram com feedback, dizendo, ó, você melhorou a parte técnica, enfim. E assim, isso ajudou a desenvolver a equipe, tanto que existem pessoas hoje que eu liderei, e, poxa, uma preocupação, acho que também do líder, é você formar o teu substituto, né, que você não vai querer ficar naquela posição sempre, né? Então, assim, é basicamente isso, você liderar pelo exemplo, trazer a equipe para você de maneira genuína, né, para que ela acredite no que você está propondo para a equipe, né? Compre sua ideia. E, assim, voltando só mais um pouquinho lá no começo, que você falou que na tua equipe sempre vai ter alguém que você vai puxar para si, né? Você vai ter sempre algumas pessoas na equipe que você vai contar numa hora de uma hora extra, de uma Black Friday, enfim.
sempre vai ter aquelas pessoas que você vai ter que contar e até substituir também. Então, assim, foi muito proveitoso esse treinamento, né? Assim, como a gente está falando do mercado, sempre tá bom se atualizando de maneira para que a gente não perca conhecimento, né? Tá bom, gente? Um abraço, boa noite para todos. Esse aqui é do antigo, só pega com o microfone ligado, Tarcísio Mendes. Me ajuda, meu filho. Lava o microfone. Obrigado, viu, meu amigo? Eu falei, estamos nos saindo, mas repetindo, seja muito bem-vindo sempre, viu? Muito obrigado aí pela sua contribuição, Paulo Henrique. Rafael Alves, bem-vindo, meu amigo. Tamo junto, fica à vontade. E é bom que ninguém vai embora, né, rapaz? Tá todo mundo aqui. Vamos embora. Vamos até meia-noite, até 1h da manhã. Fala, Rafael, tamo junto. Boa noite a todos. Boa noite, meu amigo. Eu sou daqui de Fortaleza, capital cearense. Eu já tinha deixado a mensagem no chat que eu tava já saindo, mas que bom que deu tempo ainda. Vai ser bem rápido, né? A minha contribuição é que o propósito, eu sou líder há pouco mais de um ano, né? Tenho uma equipe de mais ou menos umas 7 pessoas, e quando a gente utiliza do propósito, isso é sensacional. Eu sei que não é algo que foi muito falado aqui, mas eu queria deixar essa contribuição para vocês, que quando a gente consegue alinhar o propósito da equipe com o da empresa, a missão, se torna muito mais gostoso e bem mais flexível de lidar com eles, quando o propósito ele é bem autêntico. É isso que eu vou deixar para vocês. Abraço, pessoal. Muito bacana aí que deu tempo de ouvir sua voz aí, de ouvir. E obrigado de verdade aí pela sua participação. Um abraço aí a todos os cearenses, essa cidade maravilhosa, esse estado maravilhoso, Fortaleza, essa cidade maravilhosa. E tamo junto. Com certeza a gente não vai ficar por aqui, né? Vai fazer outros momentos juntos, tá? Tamo junto, Rafael. Bem-vindo sempre, meu irmão. Um abraço. Pessoal, então é isso. Finalizando aí nossa primeira Masterclass. Papo muito produtivo sobre liderança. Vamos voltar lá para o grupo aí amanhã, interagindo. Vamos definir uma nova data. Eu queria fazer isso toda semana, mas não sei se vai dar. E acho que um dos temas para a próxima... Tamo junto, meu irmão. Acho que um tema bom para a próxima é liderança pelo exemplo. Foi muito falado aqui. Muito falado sobre como é que seria liderança, por exemplo, na prática, né? Como é que exemplos práticos aqui de liderança pelo exemplo na prática. Pessoal, estamos juntos, 1h50 aí de bate-papo. Pode ter certeza que teria espaço para muito mais. E aí, se puderem abrir a câmera aí para a gente fazer um print, alguma gestão. Valeu, Jorge, estamos juntos. Quem não puder, tá tudo certo, aparece o nome do mesmo jeito aqui. Vou contar até 5 aí, para quem puder abrir a câmera, a gente fazer um print. Quem não puder, tá tudo certo. Sai com a câmera fechada. Olha aí, ó, vendo. O Ari Osvaldo tá sempre dando nos conteúdos. Tamo junto, meu amigo. Bem-vindo, viu? Ari Osvaldo, lembro dele. Ó, sim, 3, 2, calma, deixa eu estar tendo se organizar ali, sem pressa. Peraí, rapaz, a única mulher com a imagem aberta. A gente vai ficar com essa agonia? Calma. Tamo junto. 3, 2, 1. Ari Osvaldo, eu acho que tem alguma coisa na frente da tua câmera, não? É não, né? Não, é não. Tá, vamos lá. 3, 2, 1. Pronto, vou mandar no grupo. Quem saiu vai se arretar. Porque perdeu. Abraço. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu mesmo. Valeu. Parabéns. Bom rever você, hein, Gemerson? Valeu, abraço, Jânio. Prazer, amigo. Boa noite a todos. Valeu. Obrigado. Conta comigo, cara. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto, pessoal. Valeu, obrigadão. Valeu. Valeu, Tarcísio. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Valeu. Obrigado, boa noite. Boa noite. Eu fecho a porta aqui, eu sou o último. É logística, tem que ser o último a fechar. É logística. O primeiro a chegar, o último a sair. Pega uma distribuição de cesta de Natal. Lembre disso. Boa. Começa a organizar o negócio e é o último a sair. É isso aí. Isso. Tamo junto. Valeu, Jamerson. Tamo junto. Obrigado. Valeu, meu irmão.